solenidade de todos os santos. A palavra de Deus nos ajuda a entender o que é esta santidade daqueles que já estão no céu e como caminhar na direção de encontrar a todos estes santos que já foram antes de nós. Primeira leitura, tirada do livro do Apocalipse, nos fala, primeiro nos dá um número, 144 mil, seriam 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel, ou seja, em outras palavras, os santos que estão lá no Antigo Testamento, homens e mulheres que ouviram a voz de Deus e, ouvindo esta voz, buscaram ser obedientes à sua vontade. Então, nesta linguagem figurada dos 144 mil, entendemos aí os muitos homens e mulheres santos do Antigo Testamento. E depois o texto continua dizendo que havia uma multidão que não se podia contar. Esta multidão que não se pode contar são os santos e as santas que, ouvindo a palavra do Evangelho, tomaram algum aspecto do Evangelho para a sua vida e o viveram com radicalidade até onde foi possível. Contaram com a graça de Deus para aquilo que humanamente era impossível. E por isso, há uma grande multidão que não se pode contar de homens e mulheres que, vivendo a fé, seguindo o Evangelho, fazendo a vontade de Deus para as suas vidas, seja qual for essa vontade, estão nos céus. Nos precederam no céu e estão lá, glorificando e louvando o Senhor e esperando por nós no céu. Os que são no purgatório também já são santos, porque não tem outra saída. Uma vez no purgatório, a única saída é para o céu. Não há outra coisa, não há outra forma. Então as almas do purgatório não contemplam ainda Deus face a face, mas anseiam, esperam por esta realidade. E este anseio e esta esperança é que produzem o sofrimento de purificação no purgatório. E depois você encontra um outro grupo que estavam vestidos com túnicas brancas. E João pergunta ao anjo: e estes quem são? Ele diz: olha, estes são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. São aqueles que vêm da grande tribulação. É uma linguagem que o Apocalipse usa, né? João usa no Apocalipse melhor, para nos falar dos mártires, que também são numerosos na história da igreja. Homens e mulheres que derramaram o seu sangue pela fé. Derramaram o seu sangue por amor a Jesus Cristo. Santidade ou possibilidade de ser santo só existe na Igreja Católica. As outras igrejas nem acreditam nisso. As outras igrejas nem falam em santidade.
mas há uma santidade daqueles que já alcançaram, que estão no céu, os que estão no purgatório, né, na antessala do céu, a santidade dos mártires, a santidade dos homens e mulheres do Antigo Testamento, mas há também uma santidade nossa. Repito aquilo que já falei tantas vezes: no batismo recebemos uma graça especial e específica, chamada graça santificante, ou seja, recebemos o germe, a semente da santidade no dia do batismo. E esta semente da santidade, ela germina, ela brota, quando nós permitimos que o terreno do nosso coração seja fértil. Santidade é uma proposta do Evangelho, da Igreja, para todos os homens e mulheres. Mas como faz isso na prática? Primeiro, a maneira mais prática é lermos a vida dos santos. Ler a vida dos santos, ver como esses homens e mulheres foram aprofundando a sua amizade com Deus. Até um ponto onde a igreja proclama: olha, esse homem e essa mulher são um exemplo. Se vocês seguirem o exemplo desse homem e desta mulher, vocês também serão santos. Por isso, temos na igreja a presença das várias imagens dos santos ou quadros, para despertar a nossa curiosidade, para buscarmos quem foram aquelas pessoas e como viveram as suas vidas. Cada santo, cada santa que a igreja nos propõe, não é? Para nós brasileiros, a última santa canonizada, Santa Irmã Dulce dos Pobres da Bahia. Simples. Buscar a biografia dessa mulher, ver como esta mulher viveu, procurar imitar aquilo que ela viveu e com certeza descobriremos o nosso caminho pessoal de santidade. Todos os santos que a igreja nos apresenta viveram uma ou mais de uma destas bem-aventuranças que o Evangelho propõe. O que seriam bem-aventuranças num termo mais simples? Seriam formas de santificação, receitas de santificação, propostas de santificação. Todos os santos que a igreja nos apresenta viveram uma ou mais destas propostas na sua vida. Há santos que são heróis na prática da caridade, Irmã Dulce dos Pobres, Teresa de Calcutá e tantos outros, não é? São João de Deus, São Camilo e sei lá quantos mais. Há santos e santas que são modelo porque foram grandes pregadores, porque pregavam e anunciavam Jesus Cristo e não só anunciavam, mas com a sua própria vida testemunhavam, Testemunhavam com suas vidas, referendavam com suas vidas aquilo que estavam pregando. A igreja, para confirmar alguém na santidade, busca estudar a vida da pessoa e procura na vida daquele homem ou daquela mulher uma virtude heróica. Uma virtude heróica. Algo que a pessoa vivia
radicalmente. Isto é uma virtude heróica, né? Tomar um ponto do Evangelho, aplicá-lo à vida e vivê-lo de maneira radical. E há tantos outros santos, né, que a igreja tem proposto para nós, né? Está aí já marcada praticamente a data, né, da canonização do padre Donizete Tavares de Lima, lá de Tambaú. Né, os mais velhos lembram, né? E a igreja, continuamente desde o seu início, canoniza homens e mulheres, fazendo desses homens e mulheres santos. Repito, homens e mulheres que são apresentados para nós cristãos como modelo, como exemplo. Eu costumo dizer que nós podemos olhar os santos, olhar a nossa realidade de vida, comparar a nossa realidade de vida com a vida dos santos e olhando podemos dizer: se irmã Dulce dos pobres pôde, eu também posso. Se Santo Agostinho pôde, eu também posso. E tantos outros santos que foram leigos, que não foram religiosos nem religiosas, não é? Os pais de Santa Teresinha foram canonizados como leigos, homem e mulher, pai e mãe, casal. E há outros da história da igreja que foram canonizados, ou seja, na igreja há uma riqueza de modelos que nós podemos seguir, né? Conhecendo suas vidas, podemos imitá-los. E assim também nós chegarmos à santidade. Todos nós somos criados para ir para o céu. Ninguém é criado para ir para o inferno, não. Mas temos aquilo que se chama liberdade, não é? Livre-arbítrio. E quando fazemos o mau uso da liberdade, o mau uso do livre-arbítrio, com certeza estamos conquistando o inferno, o nada, a plenitude do vazio, a ausência de Deus. Mas não fomos criados para isto. Tanto que Jesus no Evangelho nos propõe, dizendo: sede santos, como o vosso Pai Celestial é santo. Sede santos, ou seja, se Jesus propõe alguma coisa, é porque existe a possibilidade. Jesus jamais nos pediria ou nos pede alguma coisa que seja impossível para nós seres humanos. Jamais. O que Ele nos pede é possível, sempre. Porém, Ele respeita a nossa vontade e a nossa liberdade. Ele propõe, Ele diz: você quer ser feliz? Olha, faça isto. Ah, Senhor, mas não sei o que, mas não dá, mas isso, mas aquilo. Deus não fica discutindo, não. Ele quer que você seja feliz, mas você quer ficar batendo boca, você quer ficar, né, discutindo, perdendo tempo. Tá bom, irmão, mas como é que eu faço? Repito. Procure ler a vida dos santos. Imite aquilo que os santos viveram. Faça aquilo que os santos fizeram. Ah, mas para ser santo tem que ser religioso, tem que ser frei, tem que ser padre, tem que ser freira. Não, tem um monte de leigos aí
que não foram religiosos, nem padres, nem freiras, e a igreja nos apresenta esses homens e mulheres como santos. Portanto, na vida comum do dia a dia, como homens e mulheres, como pais e mães, como um casal cristão, é possível ser santo. Não tem como. Não há desculpa. Não há desculpa. A proposta de Jesus, repito, sede santos, como o vosso Pai Celestial é santo. Porque esta é a vontade de Deus a nosso respeito. Nascemos para isso. Viemos de Deus para voltar para Deus. Segundo a leitura, Paulo nos fala desta herança de filiação divina. Herança. Somos herdeiros do céu. Herdeiros do céu. Portanto, buscai as coisas do alto, não as da terra. As coisas do alto são eternas. As coisas da terra podem ser roubadas, o rato pode roê-las, a ferrugem pode corroê-las, a traça pode comer. E tudo aquilo que é terreno vai ficar na terra. Quando morremos, não levamos absolutamente nada. Nada. Todos os seus bens, todas as suas posses, tudo, até seu corpo vai ficar aí, para o bicho comer. Nem isso você leva. Seu corpo também fica, mas você vai se apresentar diante do grande juiz para duas coisas. Melhor, vamos dizer 4 coisas, chamadas os novíssimos do homem pelo catecismo, Uma vez morto, seu corpo fica e você vai para estas 4 possibilidades: morte, juízo, inferno, paraíso. Quando você morre, você entra em juízo, ou seja, você imediatamente se apresenta à presença de Deus. E uma vez na presença de Deus, você tem consciência plena, total, daquilo que você viveu. E só tem 2 caminhos: inferno, paraíso. E quem está no purgatório? Quem está no purgatório já está no paraíso. Morte, juízo, inferno, paraíso. E diante disso é que vamos receber a herança que o Senhor tem preparada para nós. Se formos para o paraíso, receberemos a nossa herança. Se formos para o inferno, é a plenitude do nada, do vazio, a plenitude das trevas, tão densas que quase é possível tocá-las. Mas decidimos esses 2 destinos enquanto estamos aqui. Meu irmão, minha irmã, enquanto é tempo, repito, enquanto é tempo, decida, inferno ou paraíso, não há outra possibilidade. E ainda vou mais longe, fora da igreja não há salvação.
Mas de qual igreja, irmão? Igreja católica, apostólica, romana, a igreja una, santa, católica, apostólica. Esta igreja, fora dela não há salvação. Ah, mas e quem é crente? Ah, mas quem é espírita? Ah, mas quem é ateu? Ah, mas quem é isso? Não tem mais. É afirmação categórica, doutrinal. Fora da igreja não há salvação. Mas qual igreja? Repito: católica, apostólica, romana. Ela é a possuidora da verdade plena. Aí tem um monte de desculpas, que o pessoal inventa. Não, mas faz parte lá do budismo, é lá no budismo, procura viver convicto da sua fé. Não é assim não, isso é enganação. Isso não vem de Deus. Não vem de Deus. Final do Evangelho de Mateus, lá no finzinho, no capítulo 28. Ide por todo mundo e ensinai e observar o que eu vos ensinei e batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É mandato do Senhor, é mandato de Jesus. Com essa história toda aí de sínodo da Amazônia, não é? Com certeza, muita gente que acompanhou, escutou um bispo dizendo: eu nunca batizei um indígena e nunca vou batizar. Cretino, estúpido, imbecil, não conhece o Evangelho. Não conhece o Evangelho. Se não conhece o Evangelho, jamais poderia ser bispo. Jamais. É um falso pastor. Falso pastor. Por quê? Porque não conhece o Evangelho. O Evangelho é para ser anunciado a todos os povos. Você entende o português? A todos os povos. Essa história de não anunciar o Evangelho porque eu tenho que respeitar o outro, isso é conversa mole para boi dormir, gente. Conversa mole, não é isso não. O Evangelho não está dizendo isso não. São Paulo fala: vai e prega, insiste, prega e insiste, quer agrade, quer desagrade, prega e insiste. Ficar com essa bobagem desse negócio: não, mas eu tenho que respeitar. O que é isso? Que respeitar o quê? Respeitar o quê? A imprensa, tem divulgado aí também a história do sínodo, aqueles abençoados que pegaram aquelas imagens e jogaram no rio. Mas que pena que só jogaram a imagem no rio, devia ter quebrado aquilo em 1000 pedaços. É um ídolo. É um ídolo. Os cristãos, no início da igreja, ocuparam de maneira especial, porque não havia outra coisa, os templos que eram usados pelos pagãos. Eles quebraram todos os ídolos, depois consagraram aqueles espaços e se transformaram em igrejas cristãs. Você encontra lá em Roma, uma das igrejas mais antigas de Roma, que é o Panteão. O Panteão, onde havia imagem de não sei quantos deuses, pagãos. Quando os cristãos tiveram vez e voz, dadas por Constantino, proclamando o cristianismo como religião de todo o Império Romano, os cristãos entraram no Panteão
quebraram todos os ídolos, consagraram aquele espaço como igreja cristã. Portanto, é o exemplo que nós temos na igreja. Destruir os ídolos. E fizeram plenamente certo. Profanar a casa de Deus com ídolos. Opa, o que é isso, não é? É como se de repente aqui da região, aqui para trás tem um macumbeiro famoso ali para trás, né? Ah, vamos ser ecumênico, então, para que eles possam vir aqui à igreja, vamos botar aqui mais uma santa, uma Iemanjá, o Zé Pilintra, os Cambau A4 aí, vamos por aí. Não, é ecumênico, não é? Não tem nada de ecumenismo aqui não, tem não. São ídolos pagãos. E se a gente toma toda a escritura, se a gente toma toda a história da igreja, se a gente toma tudo, né? Os ídolos têm que ser destruídos. Por quê? Porque só devemos adorar Jesus Cristo, o único Deus vivo e verdadeiro. E fora de Jesus não há salvação. Fora de Jesus não há salvação. Fora de Jesus não há salvação. Prostrar-se diante de ídolos é uma profanação? Sim, é uma profanação. É pecado. E pecado grave. Queremos modelos de vida? Busquemos a vida dos santos que a igreja nos propõe. Onde você encontra homens e mulheres que viveram uma vida santa, uma vida de comunhão com Deus e que podem servir de exemplo para nós. Na Igreja Católica Apostólica Romana, na Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. Ali você encontra santos. Homens e mulheres que nos são apresentados como exemplo. Em todas as outras que se chamam igrejas e não são, não há santidade. Não há santidade. Não há modelos a serem seguidos, que sejam apresentados, né, aos fiéis. Não há. Por isso, fora da igreja católica, apostólica, romana, não há salvação. Fora dela não há salvação. Todos aqueles que enganosamente, perdão pelo erro em português, mas é para que entendam, todos aqueles que enganosamente, por engano, se deixam levar, né, por tantas seitas pagãs, tantas formas de budismo, tantas formas de religiões orientais, tantas formas de espiritismo, tantas formas de esoterismo, de maçonaria, tantas formas de protestantismo e tudo isso. É doutrina, está no catecismo. E o catecismo não é outra coisa senão uma forma de tornar prática a vida cristã, uma forma de colocar na prática a Sagrada Escritura. Portanto, se queremos salvação, é na Igreja Católica, Apostólica, Romana. Fora dela não há salvação. Não há salvação. Porque a igreja te dá tudo aquilo que você precisa para ir para o céu. Ela te dá os meios, ela te dá toda a orientação, ela te dá todo o suporte, né, para poder fazer isso. É uma pena que às vezes tem tanta gente que dá mais importância, né,
para os maus padres, os maus bispos, as péssimas religiosas que são mau exemplo, e não se dá importância para grandes homens e mulheres, né? Uma Santa Teresa de Ávila, um São João da Cruz, uma Santa Teresinha, uma Santa Dulce dos Pobres, uma Santa Teresa de Calcutá, um Santo Inácio de Loyola, um São José de Anchieta, e santos jovens, né, que nós encontramos hoje aí na caminhada da igreja, na história da igreja. Quantos homens e mulheres que são apresentados para nós como exemplo de vida. Solenidade de todos os santos, é exatamente isso, meu irmão. A igreja propõe para você a possibilidade de fazer aquilo que Jesus diz na palavra: sede santos como vosso Pai Celestial é santo. Como? Milhares de exemplos da vida de homens e mulheres como eu, como você. Não eram não era super-homem, não eram super-mulheres, não eram pessoas dotadas de graças especiais, não. Gente comum, como eu e você, no dia a dia da vida. Uma coisa simples, há uma proposta, né, de Santa Teresinha do Menino Jesus, onde ela diz assim: olha, ser santo é fazer tudo por amor a Deus. Sofrer também é sofrer por amor a Deus. Fazer tudo muito bem feito, o melhor que eu posso, por amor a Deus, para manifestar a glória de Deus. Mas onde e como manifestar a glória de Deus? Em todos os lugares, de todas as formas, de todas as maneiras, de todas as maneiras. Você manifesta a glória de Deus quando você se apresenta em condições, não é? A moda que tem por aí agora de andar todo rasgado, todo, Deus me livre, né? Manifestar a glória de Deus, que é isso? Suportar tudo por amor a Deus, suportar as cruzes da vida, as dificuldades da vida, né? Transformar tudo em oração. Eu te louvo, Senhor, por essa dor, eu te louvo, Senhor, por essa dificuldade, eu te louvo, Senhor, por essa criatura chata que me enche o saco 24 horas, eu te louvo, Jesus, por essa pessoa. Obrigado porque você pôs essa pessoa do meu lado, na minha vida, para me fazer exercitar a paciência, para me fazer exercitar o perdão, para me fazer exercitar a misericórdia. Obrigado, Senhor. Isso faz a gente ser santo. Na prática, no dia a dia. Não é nada complicado, não. É pedir ao Espírito Santo que te dê a sabedoria, o discernimento e a fortaleza de fazer tudo para a glória de Deus, tudo por amor a Deus, de suportar tudo por amor a Deus, transformar tudo em oração. Eu te louvo, Senhor, por isso, por aquilo, por não sei o quê, por mais não sei o quê. Eu te louvo, Senhor. Em vez de você criticar, em vez de comentar de maneira maldosa, né? Em vez de fazer uma fofoca, Senhor, eu te louvo e glorifico pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Derrama sobre ele, sobre ela, o Espírito Santo. Dá sabedoria, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Transforma em oração. Não reclama, não. Não passa o erro do outro para frente, porque não ajuda nada. Santidade é coisa prática na vida do dia a dia. É aproveitar tudo para transformar em oração.
Orai sem cessar. Concluo com isto. Orai sem cessar, porque esta é a vontade de Deus a vosso respeito. E o que é este orar sem cessar? É transformar tudo em oração. Quando te pedem para fazer alguma coisa, né, te dão algum serviço, e às vezes aquele serviço para você é difícil, você não gosta, você louve a Deus, faça por amor, faça o melhor que pode, por amor a Deus. Suporte o irmão por amor a Deus. Transforme as dores físicas, as dores psicológicas, as dores morais, as dores afetivas. Transforma tudo isto em amor por Deus. Aceita, engole o sapo por amor a Deus. Vale a pena. Vale a pena. É uma forma de conquistar o céu, que nós nascemos para lá. E é para lá que temos que ir. Não é para o inferno, não. É para o céu. E o céu a gente conquista aqui, né? O reino do céu é dos violentos. Que violência é essa? A violência é esta. É esta. Essas coisas que eu acabei de propor. Essa é a violência, né? Engolir sapo por amor a Deus, fazer as coisas por amor a Deus, suportar por amor a Deus, louvar o Senhor pela dificuldade. Que bom, Senhor, alguma coisa você quer me ensinar com isso. Tudo que Deus permite na nossa vida é para o nosso bem. Deus nos quer santos como Ele é santo. Amém.